Isso é uma boa, eu já tirei o meu. Eu já tirei o meu, porque senão fica ali. Fica. Perfeito. Pessoal, sejam bem-vindos, tanto o pessoal que está aí no Instagram, quanto o pessoal que está aqui no YouTube. Um prazer enorme ter vocês aqui nesse feriadão, né? Eu confesso, eu estava falando com a Andréia, que eu não lembrei que era feriado. Primeiro porque atualmente não faz a menor diferença não ser tem ou não feito ser diferença feriado. nenhuma. Pois é, e segundo porque eu não estou aí no Brasil, então também eu não estou num calendário, enfim. No ritmo. Mas decidimos deixar, porque Mas eu acho que de muitas alguma cidades forma... já tinham antecipado esse feriado, né? Então, para Exato. muitas cidades foi dia normal. Eu acho que talvez você poderia ainda baixar um tiquinho aí, o seu celular, Andréia. Não sei, eu tô ouvindo um pouco de microfonia, assim. Mas tá no mínimo aqui mas o tá? Então tá celular. bom. Então, perfeito. Tá ótimo. Então vamos começar. Então, Sejam bem-vindos. Ó, temos 85 aqui no Instagram, temos 20 aqui no YouTube. Devagarzinho o pessoal vai chegando. Eu imagino que hoje vai ser um pouco mais devagar em função do feriado. Mas o bom é que fica gravado, depois o pessoal assiste. Isso. Né? IGTV, YouTube, a gente tem como compartilhar isso por mais tempo, né? Perfeito. Andréia, muito obrigada pelo aceite do convite. Pronto, né? O aceite prontamente, né? Eu contactei o pessoal do Grupo CIF Brasil e você rapidamente já se colocou à disposição. Então, muito obrigada. É uma honra ter alguém representando o Grupo CIF aqui para realmente dar peso e consistência para as questões que a gente deseja discutir. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória profissional, onde a CIF entrou e o que é o Grupo CIF Brasil. A gente, primeiro, agradecer também, né, essa oportunidade, porque eu acho que você tem despontado aí como uma referência muito grande para a fisioterapia, tem colocado a neurofuncional numa posição muito favorável. Eu acho que quando um cresce, toda a categoria cresce junto, e a gente tem muito prazer de partilhar isso com você, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, né? E a CIF entrou na minha vida bem assim, quando eu me formei ainda não tinha, né? Eu me formei em 2002 e a tradução foi em 2003 da CIF, então a gente não tinha ainda esse contato todo. Mas em 2006 foi quando eu fiz a minha primeira especialização em gestão de serviços de sistema de saúde pública, que tinha mais esse conteúdo. A gente começou a trabalhar um pouco mais com a CIF, e ao longo da minha vida acadêmica, mestrado e agora no doutorado, a CIF tem feito parte, né, desse processo. Queria agradecer também aqui, já linkar o Eduardo, que foi por ele que eu fiz meu primeiro curso da CIF, né, Eduardo Santana, e aí, a partir dele, ele me levou esse bichinho da CIF, assim, e ele que hoje coordena o Grupo CIF Brasil também, né, e faz a parte dos multiplicadores, que é o curso do qual a gente faz para se tornar um multiplicador da CIF pelo Grupo CIF Brasil, né? E a gente tem um grupo de discussão, de levantamento de questões, de alinhamento, né? E oferece tanto os treinamentos quanto todo esse conteúdo para a população, para quem tiver interesse em participar. Inclusive, nesse último grupo de multiplicadores da CIF, tiveram 2 advogados que estão utilizando a CIF para avaliação em termos de benefício, né? Benefício de prestação continuada, e para todas as avaliações que envolvem a pessoa com deficiência de maneira geral, né? Então, quantos multiplicadores tem? Olha, estou colocando aqui o tema no YouTube que o pessoal está pedindo, na neurofuncional. Me conta um pouco o funcionamento, quantos multiplicadores são no Grupo CIF e qual é o objetivo do Grupo CIF Brasil? As formações, elas acontecem semestralmente, né? Então, a gente tem, em média, 2 formações por ano, tem cerca de 4 a 5 formadores, multiplicadores são formados em cada uma dessas formações, né? Eu posso tem que confirmar direitinho se alguém do grupo tiver aí para me falar esse quantitativo total, pode ser que eu esteja, mas no grupo a gente tem entre 25 e 30 pessoas no grupo do WhatsApp, que são os multiplicadores da CIF Brasil. E essas pessoas são as pessoas que, teoricamente, são habilitadas para dar curso sobre a CIF. Isso, exatamente. Tá. São as pessoas licenciadas pelo Grupo CIF Brasil para habilitar. O portal CIF Brasil, né, que fica dentro do site do CIF Brasil, além de oferecer cursos online e os cursos EAD, ele também tem uma série de informações sobre a CIF, inclusive para essa formação de multiplicadores.
Então, lá no portal, www.portalcifbrasil.com.br, a gente tem essas informações todas também sobre o grupo, sobre a atuação do grupo, né? E sobre essas informações sobre a CIF de maneira geral e as formações sobre a CIF também. Entendi. Se alguém aí no Instagram puder colocar o site, digitar aí nos comentários, e alguém aqui no YouTube também, eu acho que é bacana. Então, repete o site, por favor, Andréa. www.cifbrasil.com.br é o site, e aí a gente tem o portal cifbrasil.com.br, que também Ok, o que o para portal oferece? Você tem que pagar para ter acesso? É gratuito? O que tem no portal? Você tem os conteúdos gratuitos do portal, mas você tem os conteúdos de quem é filiado ao Grupo CIF Brasil, quem paga a anuidade, né, a mensalidade do portal. E aí você tem direito desde acesso a instrumentações para fazer laudos, né, para laudos baseados na CIF, todos os cursos de formação em EAD, você consegue fazer esses cursos lá dentro, cursos mais básicos, mais profundos, então você consegue ter essa série de informações dentro do portal, né? Entendi. Perfeito. E vamos começar fazendo um resgate histórico, assim, da CIF, de quando ela foi desenhada e oficialmente anunciada, né? E de quando ela foi traduzida para o português e a gente teve acesso aqui para agora. Como você vê essa trajetória da CIF ao longo desses anos? Que não são poucos, né? Vamos falar a verdade. Não estamos falando de uma coisa nova, né? Sim. Sempre que a gente começa a falar sobre CIF, é muito importante falar um pouco do contexto histórico, né, em que a CIF foi criada, né? A gente tinha ali, no começo do século XIX, uma população que tinha uma faixa etária, uma expectativa de vida de 40 anos, né? Com uma renda per capita muito pequena. Então, naquela época, a relação de saúde e doença era muito de causa e efeito, né? Era uma relação unidirecional. E era o que as pessoas buscavam até então. Depois disso, com o aumento das civilizações, das cidades, todo aquele processo depois da Revolução Industrial, você teve um aglomerado de pessoas na cidade, você teve melhora das condições sanitárias, você teve uma melhora de condições de vida e até de tecnologias de saúde mesmo, que fez com que as populações tivessem uma expectativa de vida maior. E aí o processo de saúde e doença passou a ter várias causalidades, multicausal, né? Uhum. Então, quando a Organização Mundial da Saúde começou a pensar isso, né, a gente saía do modelo biomédico clássico, que era aquele modelo de doença, saúde e doença, intervenção de causa única, para um modelo multifatorial, que seria um modelo biopsicossocial, que demandaria essa necessidade de enxergar o indivíduo dentro de um contexto social. Então, a CIF surge dentro dessa nova expectativa, né? Você vê que antes as pessoas tinham 40, até tem uma brincadeirinha que a gente fala assim, que esses dias eu recebi um bullying, uma reportagem de jornal que falava assim, senhora de 40 anos morre em atropelamento, né? Velhinha de 40 anos, isso no começo do século. Hoje a gente tem uma condição de vida, de expectativa de vida muito maior. Então, as doenças que antes eram mais infecto-contagiosas passaram a ser doenças crônico-degenerativas e uma única ligação não seria suficiente. A gente precisaria fazer esse panorama geral da condição de saúde do indivíduo para que a gente pudesse ter essa abrangência. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde começou a desenvolver esses modelos. Por volta de 1980, começou a ser desenvolvida a CIDID, Classificação Internacional de Doença, Incapacidade de Deficiência, Incapacidade e Desvantagem, né? Ou ICIDH em inglês. Mas e depois em 2000 a segunda versão. Essa primeira classificação que a gente teve, ela tinha ainda os aspectos negativos da deficiência, ela cultivava ainda aquele olhar negativo que ainda girava em torno da doença. Quando a gente teve a CIF, a partir de 2001, ela desenhou esse modelo biopsicossocial que vai desde a origem do agravo, passando pela função e estrutura do corpo que está acometida, envolve atividade e participação e inclui também os fatores ambientais e pessoais, que são o pulo do gato da história da CIF. Né? Quando você começa a olhar o indivíduo por uma ótica
ampliada, né? Uhum. Sem dúvida, e nós, por trabalharmos na neurofuncional, mas não é exclusivo da neurofuncional, fique bem claro, porque eu acho que todos os profissionais que trabalham de alguma forma com saúde, com reabilitação, deveriam ter a consciência da importância desses aspectos, mas eu de fato acho que o grande diferencial e o que nos ajuda demais na atuação prática baseada na CIF é levar em conta os fatores pessoais e ambientais, tanto na anamnese, quanto realmente na história do paciente, quando a gente coleta, e tanto quanto nas estratégias de intervenção que a gente escolhe, né? Então, não só o foco ali em atividade e ou participação, dependendo da nossa profissão, dependendo um pouco do lugar que a gente atua, porque não é fácil atuar em participação estando em qualquer lugar. Não é fácil para quem está em hospital, não é fácil para quem está restrito ao consultório, né? Então, assim, mas ao menos ter o foco na atividade e, quando possível, dar um pulinho na participação, mas sem perder o chão dos fatores ambientais e pessoais, eu acho que isso mudou. Na neurofuncional, isso mudou a nossa forma de avaliar os pacientes. Exatamente. Mudou a nossa forma de olhar para os instrumentos de avaliação. A gente olha com outros olhos hoje em dia para os instrumentos de avaliação, né? E até de determinar os objetivos, né, Camila? Porque a gente tinha naquele modelo biomédico, olha, eu sei o que é melhor para você. Quando a gente traz isso para o modelo biopsicossocial, quem traz o objetivo é o paciente. É ele que traz para a gente o que a gente quer. Eu brinco com os meus alunos que eu falo assim, você já chegou no McDonald's alguma vez para pedir um sanduíche e o cara falou, olha, hoje você quer Big Mac, né? E por que a gente quer fazer isso com os nossos pacientes, né? Por que a gente quer determinar o que eles são capazes, o que eles precisam, o que eles devem fazer, né? Eles têm que trazer isso para a gente, e o modelo biopsicossocial, ele permite que a gente transite nesses outros fatores para garantir isso. Eu acho que é extremamente interessante. E uma outra questão que eu acho que esse conceito traz para a gente, que é muito rica, é porque quando a gente tem simplesmente o CID, simplesmente o diagnóstico, a gente não consegue definir a quantidade de limitações que estão envolvidas nesse processo, né? A gente sabe, um paciente com AVC, ele pode desde ter uma sequela gravíssima, limitante, e aí o CID dele é AVC, como ele pode ter sequelas mínimas ou não ter sequelas, mas ele vai continuar sendo um paciente com AVC, né? Você pode pegar um paciente LMC6, ASEA, né? Que mora no Brasil, numa comunidade, no alto de um morro, e você pode ter um C6LM ASEA que mora na Suíça, por exemplo. O nível de atividade de participação e os fatores ambientais envolvidos vão gerar limitações funcionais completamente diferentes, a partir da perspectiva dessa interação desses indivíduos com o mesmo diagnóstico, com o mesmo CID, mas eles vão ter percepções de sequelas de limitação funcional completamente diferentes. Perfeito. Né? E esse é um conceito que é muito interessante para a gente, né? Por que a CIF, Andréa, foi desenvolvida há tanto tempo atrás, 2001, a gente está em 2020, a gente vai quase fazer 20 anos de CIF. Por que as pessoas ainda não conhecem a CIF? Ou, quando conhecem, dizem, eu já ouvi falar. Mas se você aprofundar a pergunta e disser, você usa? Como você usa? Elas dizem, não, eu não uso. Por que isso acontece? Olha, a gente tem algumas questões que são muito sensíveis na CIF. Primeiro, são 1.440 códigos, né? São 1.440? Eu não sabia. 1.440 categorias que precisam ser qualificadas, né? Todo mundo pode ser qualificado dentro da CIF, pode ser classificado dentro da CIF, qualquer indivíduo, com saúde, com problemas de saúde, sem problemas de saúde, em qualquer população a gente pode avaliar qualquer pessoa baseada na CIF, né? Essa amplidão, às vezes, deixa as pessoas um pouco aflitas sem saber por onde começar, né? Quando a gente for falar disso, se a gente tiver tempinho, na implementação no serviço de saúde, você tem experiências de implementação relatadas Vamos trazer isso para cá. Podemos falar. Isso é muito importante. Eu acho que a gente pode falar disso agora. Pode trazer para frente. A gente tem relatos de experiência de implantação da CIF em serviço de saúde em 2003, em 2008, em 2019.
as pessoas ainda estão trabalhando essa experimentação de implantação e ainda estão publicando essas ferramentas. Por quê? Muito porque esse processo de implementação, ele demanda uma formação de equipe muito grande, né? Você precisa ter toda a equipe alinhada dentro do mesmo discurso, dentro do mesmo pensamento do modelo biopsicossocial. E a gente tem hoje uma média de idade no centro de reabilitação de profissionais em torno de 38 anos, até numa pesquisa que a gente fez no ano passado, a média de 38 anos, que devem ter se formado ali no final, no começo da década de 2000, 2002, alguma coisa assim. E ainda não tinha essa familiaridade toda com a CIF. Então, boa parte da nossa massa de trabalho hoje não foi formada nos conceitos que a gente tinha. Perfeito. Então, traz à tona uma primeira questão que aí eu recebo muito, do povo aí, ó, do Instagram, eu recebo muito esses comentários, do tipo assim, eu me formei há 20 anos e eu me embolei com a prática profissional, eu me embolei com a minha agenda de pacientes, eu basicamente só atendo e eu parei no tempo. E eu não acompanhei a literatura. E hoje, quando eu olho e eu vejo essa diversidade da literatura, me dá até vontade de chorar, porque eu não sei nem por onde começar. É isso que as pessoas falam para mim. Por onde eu começo, Camila? Né? Então, eu tenho paciente de tantas áreas, com tantas diversidades em termos de doenças e de nível de comprometimento, por onde eu começo a estudar? E eu diria para essas pessoas que talvez começar não por uma doença, por uma condição de saúde, mas talvez começar por um conceito, uma filosofia que vai guiar, né? Um modelo que vai guiar a sua forma de avaliar, de tratar e de entender o paciente, independentemente da sua condição de saúde, ou seja, independentemente do seu diagnóstico médico, né? Então, talvez esse seja um bom começo para quem nunca teve CIF na sua formação e não acompanhou a CIF ao longo desses últimos anos. Então, esse argumento ele é muito forte. Sim. Que outras razões explicam também? A sacada, assim? Eu acho, nesse processo é que a gente tira o foco da doença, né? Como você falou, que as pessoas começam a estudar uma patologia. Exato. E começam a estudar o indivíduo, né? Começa a estudar o contexto onde esse indivíduo está inserido, todo o processo que está envolvido na causa da restrição da atividade de participação, começa por ele, começa a perguntar para ele o que está acontecendo, o que ele quer, e vir voltando nesse processo até chegar lá na doença. Mas eu acho que a ideia começa um pouco antes, entender essa relação do indivíduo com a sociedade de maneira geral, né? Além disso, na questão da implementação, existem algumas coisas que a gente vai adiantando também nesse processo, mas que são a questão da definição dos qualificadores, né? Quem já tem uma familiaridade um pouquinho com a CIF sabe que às vezes alguns dados ficam meio complicados de você definir os qualificadores, porque você não tem uma propriedade, você não tem outros métodos de avaliação já validados para todos os códigos, né? Não são todas as categorias que você tem algum instrumento de avaliação que consegue ser pareado. Mas na implementação dos serviços é importante que as pessoas definam quais são os critérios para cada qualificador, né? Vamos voltar um pouco, Andréia. O que são os qualificadores? Isso. É que a gente pulou a parte da definição lá atrás. A gente pulou a parte da definição, porque a gente acabou falando das estruturas e funções da atividade da participação e falamos dos fatores ambientais e pessoais, mas a gente não falou dos qualificadores dentro desses domínios, né? Isso. O principal conceito que a gente precisa definir nesse processo, antes disso tudo, né, é a questão da funcionalidade, porque a funcionalidade, né, esse termo é usado às vezes até de maneira incompleta, digamos assim, porque ela é exatamente essa relação do indivíduo com as atividades de vida diária, com a boa execução desse processo, ou com essa execução com o uso das funções, das estruturas para atividade de participação e execução das atividades de vida diária. Esse é o conceito básico de funcionalidade. A incapacidade, ela vai ser essa interação negativa do indivíduo a partir de uma alteração de estrutura, a partir de uma interação de função, ou às vezes a partir de um fator pessoal, né? Ou às vezes a partir de um fator ambiental, né? Você vai ter uma limitação que não necessariamente vai estar ligada a uma doença, digamos assim, né? Mas você pode ter uma limitação funcional. E isso é importante. Um outro conceito que fica muito claro da CIF
né, quando a gente começa a estudar, é a questão de capacidade e desempenho. O É muito legal desempenho esse é conceito. muito legal, né? Uhum. A gente olha e acha que tá tudo ok, mas na CIF você tem condições de definir o que é o desempenho, ou seja, o que o indivíduo realiza, lançando mão de todo o suporte, todos os recursos de apoio, todos os fatores ambientais que vão facilitar ou criar barreiras para a execução dele, aquilo é o desempenho, é o que ele realmente faz, né? E tem a capacidade, que é aquilo que ele tem condições estruturais e funcionais de fazer. Então, a CIF consegue, né? E aí, quando a gente fala de atividade de participação, a gente fala da matriz, né, de informação da CIF, porque ela define direitinho capacidade e desempenho dentro do mesmo código, a gente vai falar disso, mas a gente consegue saber que pontos fatores ambientais comprometem o meu desempenho ou facilitam o meu desempenho a partir da análise da minha capacidade. Se eu tenho um paciente que tem uma capacidade, uma incapacidade completa, né, que a gente chama um qualificador nível 4, mas eu dou suporte para ele, eu dou recursos para ele, eu dou fatores ambientais que vão facilitar, o desempenho dele passa a ser um desempenho ponto 2, né? Então, a gente consegue, no mesmo código, definir qual a capacidade e qual o desempenho e que ponto os fatores ambientais começam a facilitar a vida desse meu paciente. Perfeito. Né? E a gente definir importantes. O que é superior ou o que é melhor, né? Capacidade ou desempenho. Porque o mundo ideal é você ter um paciente, de repente, com um comprometimento da capacidade, mas que o desempenho dele supera as possibilidades da capacidade dele. Significa que o ambiente, que as estratégias, que as ferramentas providas para ele são positivas. O duro é quando a gente tem um paciente que em neuro, a gente sempre diz isso. Nossa, ele poderia tão mais, né? E, poxa, ele tem tanto potencial. O que está por trás do uso dessas palavras? Eu acho importante a gente habilitar os profissionais a usarem os termos adequados. Então, nesse contexto, a gente tem que dizer, puxa, realmente o desempenho dele é muito inferior à capacidade dele. Então, quando eu vou lá e olho para os fatores ambientais, quando eu vou lá e olho para os fatores pessoais, o que tem ali que está fazendo esse desempenho ser tão inferior? Porque nós, sejamos físios, TOs, fonos, médicos, nutricionista, professor de educação, não interessa. Nós deveríamos ter condições de detectar esses fatores que estão sendo considerados barreiras e moldá-los, modificá-los de alguma forma. Esse é o nosso papel, né? Exatamente, exatamente. E esse conceito, ele é muito, muito interessante, porque esse é o pulo do gato da atuação dos profissionais que atuam em saúde funcional, né? É exatamente mapear isso. Quando eu falo que a CIF é uma fotografia, ela te dá, assim, é como se você entrasse no Google Maps, assim, você olhasse o país de longe. À medida que você vai aprofundando nos níveis, porque as categorias têm níveis diferentes, à medida que você vai aprofundando nos níveis, você vai dando um zoom naquela fotografia e vai chegando na individualidade daquele paciente, né? Você vai chegando no processo. Você pode ter dados populacionais, epidemiológicos de larga escala, mas você pode ter condições de ampliar, de dar um zoom naquela categoria ali e conseguir definir individualmente o que aquele indivíduo representa dentro da sociedade, dentro do meio, com os fatores ambientais que estão em volta dele, né? E aí, nessa questão, por exemplo, a gente estava falando dos códigos e das categorias. Isso, falar dos qualificadores. Isso. A CIF, ela foi desenvolvida nessas categorias, né, que são 1.400 categorias, que são cada um dos capítulos da CIF, né, das funções, estruturas do corpo, atividade de participação, fatores ambientais. Então, a gente tem o B, que seriam as funções do corpo, o S, que estaria ligado às estruturas do corpo, né? O D, que está ligado à atividade de participação, que é aquela matriz de informação que a gente tem da CIF, porque no D a gente permite avaliar capacidade de desempenho, né? E a gente tem os fatores ambientais que são codificados dentro do E, né? Essas categorias do E. E os fatores ambientais, eles podem ser facilitadores ou barreiras. A gente pode sinalizar a capacidade de um qualificador, de um fator ambiental, facilitar o desempenho do meu paciente ou impedir aquele desempenho ou comprometer aquele desempenho a partir de uma capacidade que ele tem, né? Isso é uma das principais funções. O código, ele só vai estar completo quando eu pego aquela categoria,
B450, por exemplo, andar, né? E eu atribuo a ela um qualificador, Perfeito. que seria o ponto. Aí eu vou ter um código. Se eu tiver só a descrição da atividade, eu vou ter só a categoria. O código Perfeito. passa a ser completo quando ele tiver o qualificador. Para você usar os qualificadores em tantas categorias assim, porque tem a ver de novo com a implementação nos serviços, que para mim é o maior desafio, assim. Tudo bem, além do desafio do ensino, se der tempo a gente vai abordá-lo. Você tem a melhor estratégia a ser lançada, porque já teve gente aí no Instagram que perguntou, são os core sets, são lançar mão da equipe, para a equipe usar os qualificadores nas categorias de sua maior competência? Qual que seria a melhor estratégia em função dessas publicações que tem sobre as tentativas do uso realmente, né, da implementação da CIF nos serviços? O que vocês têm de direcionamentos da literatura, de dicas baseadas nas experiências de vocês para implementação? Isso. Eu vou até voltar um pouquinho aqui para a gente falar um pouco da CIF na prática clínica, que eu acho que dentro da implementação do serviço a gente precisa falar um pouquinho de como o uso dela tem sido feito na prática clínica, que a gente faz o link da implementação no serviço. Principalmente, a gente tem feito o link entre os instrumentos já validados para cada categoria, para cada patologia, para cada abordagem, né? E os qualificadores da CIF. Então, quando a gente consegue fazer esse pareamento, a gente faz um alinhamento da atribuição dos qualificadores e a gente consegue padronizar entre a equipe, né, entre os membros da equipe, a atribuição dos qualificadores e tornar a CIF mais assertiva. A CIF tem um potencial muito grande na definição de objetivos terapêuticos, na mensuração e como indicador, mas a equipe toda precisa estar muito alinhada para que essa potencialidade seja utilizada ao máximo, para que a gente tenha tem uma pergunta aqui, André, desculpa te interromper, mas eu ia fazer a mesma pergunta. A Renata Carramin aqui, como associar a elaboração dos qualificadores com base nas avaliações padronizadas? Então, se você poderia dar um exemplo. Sim, então, eu até para a gente poder entender melhor isso. Tem um artigo, acho que está aqui na implementação. Enquanto você procura, eu vou falar disso. Pessoal, não estressa, todos os artigos eu vou colocar no meu canal do Telegram. Se você ainda não faz parte, entra na minha bio, clica no link canal do Telegram, que você vai entrar lá. Todo o material que eu já disponibilizei desde quando o canal começou vai estar lá. A Andrea me mandou, sei lá, mais de 15 artigos sobre a CIF. Então, vocês vão ter acesso a esse material e depois a gente ainda vai fazer um resuminho para postar no feed, tá bom? Então, não precisa ficar perguntando qual é o artigo, qual é a referência, nem nada disso. Não se aflige. Vai, diga lá, como a gente faz isso? No artigo da Soraya Silva e da professora Cássia, de 2018, elas fizeram uma correlação entre as categorias da CIF e as principais escalas de avaliação nos pacientes com AVC, por exemplo. Então, elas fizeram uma análise do alinhamento das escalas que a gente tem com a CIF, né? E aí nesse alinhamento, a MIF, por exemplo, é a escala que mais se alinha, porque ela tem 36 categorias que estão alinhadas com a CIF, né? Que a gente pode tirar da CIF. E o que a gente faz isso? No momento em que a gente atribui para essa escala, se for uma escala quantitativa, a gente vai fazer esse alinhamento proporcional. A CIF, em cada qualificador, ela define ali um percentual de limitação de incapacidade. Então, se você tiver uma escala quantitativa, você vai trabalhar esse link proporcional da escala quantitativa com os qualificadores da CIF. Por exemplo, se eu tenho um índice numa escala numérica, eu vou pegar de 0 a 4%, se ele atingiu de 0 a 4% de limitação, né? Nessa escala, eu vou atribuir o qualificador 0. Show, entendi. Entendeu? Se ele está de 4 até com a observação que a gente tem que ter, que o 3, por exemplo, no caso da CIF, ele vai de 50% a 96%, 95%. Então, a gente tem uma quantidade de porcentagem maior no qualificador 3 do que nos outros. Então, não é a CIF, os qualificadores da CIF são 1, 2, 3, 4, 8 e 9, 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9, mas eles podiam ser A, B, C, D e E.
O que vale em termos numéricos, quantitativos, é exatamente a proporção, o percentual o que ele... comprometimento, Então, isso, que ele peraí, representa. Vamos lá. Então, eu tô lá na clínica, eu tô com o meu paciente de AVC. Eu defino que avaliá-lo ao nível da atividade é importante, e eu defino que eu vou aplicar a MIF, porque eu entendo que a MIF é um instrumento que estaria ao nível da atividade e que, por ter várias atividades diárias ali, me dá um bom panorama desse paciente. Eu aplico a MIF com ele. Depois, eu não estou com o paciente, eu estou estudando meu paciente, eu estou lá no computador, eu vejo quanto ele pontuou na MIF, e para aquele qualificador, o ponto que ele recebeu, então se foi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 na MIF, eu vou ter que trabalhar o percentual para poder usar o qualificador em cada uma das atividades, porque a MIF tem várias atividades. Então, eu vou lá pegar, por exemplo, o uso de toalete, eu vou lá pegar tirar e vestir e despir, lavar o rosto, né, higiene, barba, essas questões, eu vou lá, vejo o ponto, e do ponto eu uso o qualificador na CIF. Então, eu não vou... As pessoas têm que entender que a CIF não é uma escala que você vai aplicar. Ela é uma filosofia, ela é um modelo, ela é uma ideia, uma conceituação para compreender os pacientes. Então, você vai continuar usando os seus instrumentos de avaliação, em especial se eles forem quanti, como a gente já faz. Sim. Então, se eu estou numa clínica só eu, ou se eu estou num serviço que tem mais profissionais, cada profissional vai usar os seus instrumentos, e quando a gente olhar esses instrumentos em diferentes categorias, a gente vai conseguir usar os qualificadores como um time para aquele paciente. É essa a ideia, a mensagem. Exatamente. E alguns qualificadores, algumas categorias, por exemplo, elas não admitem essa métrica. Por exemplo, adquirir uma moradia. É uma função, é uma atividade de participação que a gente tem avaliada na CIF, que a gente tem listada lá. Mas como é que eu vou medir adquirir uma moradia? Eu não tenho como medir isso. Então, eu vou pôr que se ele não tem nenhuma dificuldade de fazer isso, 0. Se ele tem uma dificuldade completa, 4. Ou eu posso pôr o ponto 8, que é outra não especificada. Se eu não consigo fazer esse link com uma escala quantitativa, com uma escala mensurável, e eu não tenho nenhuma escala qualitativa que vai me avaliar se é leve, se é grave, se é moderada, se é completa, né? Porque eu posso também fazer essa ligação, eu só coloco completa, ou nenhuma deficiência, ou outra não especificada, que é o ponto 8. Né? Deixa eu fazer outra pergunta. Vai. Isso traz, continua, não quero interromper. Isso traz para a prática clínica uma facilidade que as pessoas às vezes ainda não conseguem enxergar, por isso que a gente tem aquela dificuldade de aplicar a CIF. É lógico que a prioridade é que esses inquéritos, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, a seleção dos códigos da CIF, a gente sempre, e aí quando a gente for falar dos corsets, eu não sei nem como é que vai estar de tempo aí, sei nem como é que está de tempo. Mas quando a gente começa a falar em selecionar os códigos, eu não vou estar selecionando os códigos a partir simplesmente do que eu acho que deve ser avaliado por esse paciente. Quando a gente começa a definir uma seleção de códigos, um checklist ou um corset, eu preciso do olhar do profissional de saúde para justificar aquilo ali, porque ele acha que é pertinente para aquele paciente, quais informações que eu acho que eu preciso definir daquele paciente, mas é interessante que aquilo seja validado pelos próprios pacientes ou por pessoas com determinada condição de saúde. Você diz para traçar os objetivos. Então, o momento de traçar os objetivos em equipe, ele deve ser uma discussão, claro, entre os membros da equipe, só que o conceito de equipe tem que incluir o paciente dentro da equipe. Esse eu acho um ponto fundamental. Quando você entende equipe como só os profissionais e paciente e família é uma outra entidade que está permeando aqui em volta, a gente vai tomar essa decisão sozinho, sem levar em conta os desejos dos pacientes. Tem uma outra pergunta aqui que eu também fiquei curiosa para saber. Por que nos qualificadores do 4 vai para 8? Qual é a lógica dos qualificadores? É porque, na verdade, existe uma tendência, né? Isso na teoria, a CIF foi feita para durar, certo?
Hoje ela não vai ser substituída nos próximos muitos anos, né? Então, a gente, até de 4 pula para 8, porque a gente tem possibilidade de incluir ainda variações que ainda não estão especificadas. Isso, os grupos de estudo da CIF, como se deixasse um espaço para que outras variações pudessem ser incluídas, ou outras qualificações, ou outros links de alinhamento pudessem acontecer. Muito inteligente, muito inteligente. Que a gente não falou no começo, mas o histórico, a criação da CIF foi muito global, foi muito internacional, foi muito bonita, né? As reuniões que precederam, a quantidade de representação geograficamente falando no mundo todo, né? E como a gente também teve nossa representação, né? Do Brasil, estando lá, da USP, inclusive, né, da Faculdade de Saúde Pública, estando lá. É muito bonito tentar entender um modelo que possa caber no mundo inteiro, né? Exatamente. Da diversidade do mundo todo. E assim, até voltando um pouquinho no que a gente tinha colocado, esse é o principal ponto da CIF, né? Ela é uma linguagem numérica, codificada, né? Única, e que pode ser entendida aqui em Bangladesh, na Indonésia, aonde você for. Se você colocar uma categoria ou um código completo, as pessoas vão entender do que você está falando, né? E isso também torna a CIF uma classificação não só de saúde, como a gente comentou do pessoal do direito, que tem se apropriado muito desses conceitos para fazer esse link de causalidade, de nível de limitação, de deficiência, porque quando você faz um relatório, faz um laudo, por exemplo, para o INSS, e você faz esse laudo baseado nos códigos da CIF, quem está lá está entendendo, a partir do qualificador que você colocou, a gravidade daquela limitação ou daquela alteração de interação do indivíduo, né? Perfeito. Aí o pessoal, assim, tanto aqui no YouTube, no chat, quanto no Instagram, estão perguntando muito em que medida os corsets, eles não infringem um pouco a filosofia da amplitude da CIF. Porque é um dilema, veja, a gente tem uma condição de saúde, é uma barreira, a amplitude da CIF é uma barreira para a implementação dela, mas ela foi feita para ser algo amplo, ela foi feita para abraçar múltiplas condições de saúde. Então, em que medida os corsets, eles não acabam limitando um negócio que era para realmente ser amplo? É meio filosófica até essa pergunta, né? Não, mas é uma pergunta muito comum e é uma discussão muito comum, inclusive, entre das próprias pessoas que estudam a CIF, que publicam, há essa dualidade, né, das informações. Porque o corset, ele veio exatamente para tentar facilitar a aplicabilidade, você reduzir o código. Mas, por outro lado, a própria CIF já tem lá no seu capítulo 9 uma lista resumida do que deve ser contido na CIF, né? Mas ainda assim os corsets vêm. E os corsets vêm numa perspectiva centrada na patologia, que é outro processo que a CIF que vai contra tenta desconstruir, né? Então, assim, na verdade, o que a gente entende nessa dualidade, né, é que a gente precisa fazer ela ser aplicável, ela precisa ser aplicável de alguma forma, porque não dá para pegar 1.440 códigos e aplicar para todo mundo, né? Mas eu preciso ter esse olhar individual, eu preciso ter esse olhar para o indivíduo, né? Muito mais do que pela patologia. Esse é o grande dilema. Nesse sentido, os critérios de validação dos corsets, eles tentam estabelecer etapas que tentem minimizar um pouco esse processo, né? A partir da validação dos pares, da validação dos próprios pacientes, do próprio grupo de saúde envolvido na definição daqueles códigos, para ver se aquilo realmente representa a condição deles. Mas, ainda assim, existe esse conceito filosófico. O mais importante... Peraí, vocês recomendam... Não quero te botar na berlinda, mas eu queria saber. Vocês recomendam usar os corsets ou não? A própria CIF, né, no grupo dela, no Research Branch, no grupo da CIF, que faz essa definição, você acha lá os corsets que são prontos pela CIF. A própria CIF valida, a própria Comissão Internacional da CIF valida os corsets nos 6 continentes antes da publicação dele. Então, há uma recomendação, né? Mesmo ferindo, digamos assim, ideologicamente,
os Perfeito. princípios. Entendi. O que a gente tem de seguro e claro nisso tudo é que o modelo biopsicossocial precisa estar aplicado, independente até do uso das categorias e dos códigos. Quando a gente começa a falar na CIF na prática clínica, né, antes até de quem não tem maturidade, às vezes, para entender o que o processo de codificação vai envolver, pode e deve começar usando o modelo biopsicossocial, o modelo de interação, né, para familiarizar com os conceitos, usar, às vezes, até tem uma experiência da ACD num dos artigos que eu mandei, que eles começaram de 2006 a 2011 usar as categorias da CIF como objetivos terapêuticos dentro do grupo de reabilitação da neuroadulta. Perfeito. Então, aqui tem gente falando sobre isso também. Não seria melhor usar a CIF para ajudar a estabelecer os objetivos e acompanhar esses objetivos por meio dos instrumentos de avaliação que já são validados? Até essa filosofia é bonita, mas aí o meu questionamento é, isso é implementar a CIF? Não. Não. Isso não é implementar a CIF. O uso completo da CIF só acontece quando a gente tem o uso dos qualificadores. Né? As categorias por si só, elas vão direcionar um objetivo e vão dar aquela noção do conceito. Né? Quando a gente fala da CIF na prática clínica, principalmente na neurofuncional, eu até estava... A Solange Canavarro tem um artigo muito bom, tem um capítulo nesse livro, não sei se dá para ele aí mais pertinho assim para a gente ver. Tá, CID e CIF. Isso. Peraí, para de novo para o povo fazer o print, já sei que eles vão pedir. Então, ó, printa aí quem quer printar. Isso, aí. A Solange Canavarro tem um capítulo nesse livro e ela fala muito desse processo de implementação da CIF, de mudança de paradigma, inclusive na neurofuncional, que vem a partir da década do cérebro, dos estudos da neuroplasticidade, onde a gente passa a sair do conceito reabilitador, da sequela, com foco na doença, e passa para o conceito de saúde funcional, de recuperação funcional, e muda esse paradigma, muda essa perspectiva. Então, o profissional da neurofuncional, especificamente, ele tem que ser um profissional mais proativo, mais perceptivo e ter essa noção, tanto começar precocemente a estimulação sensório-motora, né? Todo aquele processo que a gente conhece, mas ele tem que estar mais atento aos fatores que estão envolvidos na sequela e primar por essa recuperação funcional. Então, mas isso, nós já estamos em 2020. Eu quero acreditar que isso a gente já faz, entendeu? Quem não está fazendo isso tem que acordar para ontem, entendeu? Nós não estamos falando aqui, isso que nós estamos falando, não é a implementação da CIF, gente. É a compreensão do modelo biopsicossocial e você usar o modelo na sua prática profissional, entendeu? Então, não considerar como único exclusivamente a doença que o indivíduo tem, levar em conta onde ele está inserido, a família que ele tem, as características, blá, 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 gente. Isso aí todo mundo já sabe. Então, a gente tem que... A gente precisa, ao meu ver, avançar. Exatamente. Avançar quer dizer, nós vamos nos pautar na CIF? Vamos. Como nós vamos gerenciar esse sistema de implementação? Como vai ser isso? Para o fulano que atende sozinho no consultório, para o fulano que trabalha num centro de reabilitação, para o outro que trabalha no SUS, para o outro que trabalha no hospital. Então, se a gente tem os core sets, se eles são validados, embora, eu entendo, filosoficamente, fira alguns preceitos da CIF, eles são a melhor forma de implementação. Que doenças na neurofuncional tem core set, Andréia? A gente tem AVC, tem paralisia cerebral, tem... a gente tem que dar uma listinha bem... Onde o povo procura lesão medular tem também, lesão medular aguda. No ICF Research Branch, que é o grupo da CIF que estuda, né, os core sets e que faz esse processo, ICF Research Branch. A gente acha os artigos, os core sets que estão validados, né? Tá. E a gente acha em literatura, porque o processo de validação dos core sets, ele segue todo o ritual das validações de escalas e dos processos científicos todos, né? O povo está falando aqui que também tem de esclerose múltipla. Bota aí, se vocês sabem o que mais que existe. Pronto, porque é legal na neuro... às vezes eles complementam melhor que a gente.
E é legal saber em quais, então, condições de saúde existem os corsets, onde eu acho. Então, no resuminho, eu vou colocar onde a gente acha, tá? É ICF, Research Branch. Research Grant. Brent. All right. Brent. Então, eu vou colocar lá para vocês procurarem. Então, em princípio, AVC, lesão medular, esclerose múltipla, paralisia cerebral. Se alguém, TCE, alguém está falando aqui, se não me engano. Mas, enfim, aí é legal, os acho que que as são pessoas oficiais, procurarem. os que estão lá já, alguns estão em fase de validação, e a gente, né, tem esse processo também. Mas é muito interessante, por quê? Por que a gente fala que às vezes a gente não avança, né? Que é aquela questão que a gente levou lá do comecinho. A gente tem histórico, a gente fica no modelo, a gente entende as categorias, entende os objetivos, mas a prática da implementação, toda vez que você vai tentar avançar, tem que voltar lá atrás para a gente falar de modelo, falar de conceito, falar de foco no indivíduo, Andréia, tudo novamente. A pergunta aqui do YouTube, ó. Posso usar a CIF para criar o meu raciocínio clínico, embasar o meu plano terapêutico sem utilizar os qualificadores? Essa é a questão. Claro que pode. Deve, porque a sua filosofia de trabalho vai estar inserida dentro do modelo biopsicossocial. Mas o questionamento que a gente está fazendo é: isso significa implementar a CIF na prática? Não significa, porque você não está usando os qualificadores. Exatamente. Significa que a sua filosofia de trabalho está pautada no uso da CIF, que é um modelo biopsicossocial, que está bacana, que ok, é legal, mas a gente não está avançando naquele grande questionamento que é a implementação do uso da CIF nos serviços, Exatamente. E a gente precisa cada vez mais. Eu acho que essas questões que a gente coloca assim de estabelecer etapas para o processo de implementação, ela é extremamente importante, porque a gente garante que as pessoas evoluam a partir da experiência dos outros, né? A gente tem um artigo até de 2003 do Ranch, que foi num centro médico da Suíça, que ele colocou que a gente precisa de equipe multidisciplinar, de métodos de avaliação validados de 2003, avaliados para apoiar os qualificadores, dispendia muito tempo e trabalho de grupo, né? A gente precisa de um treinamento sistemático do grupo, então um grupo que troca, que você tem muito rodízio de pessoas, você acaba perdendo a evolução sistemática do processo, né? Você precisa ter o mesmo cenário de códigos atendidos em todas as áreas profissionais, porque as pessoas começam a entender aqueles códigos como pertencentes aos pacientes. E não são os códigos da fisioterapia, não são os códigos da terapia ocupacional, os da fono, eles têm que estar vinculados ao paciente, né? E cada um vai ter a sua avaliação perspectiva a partir do seu olhar clínico, do seu olhar técnico. E eles são capazes de melhorar a qualidade no serviço e na atenção interdisciplinar. Isso é um artigo de 2003. A gente tem no Rausch, um de 2008 também, que ele estabelece um protocolo clínico para implantação, que ele inclui, inclusive, um gestor de caso para cada um dos casos, que é uma condição muito parecida com a Política Nacional de Humanização e a definição do projeto terapêutico singular, né? Então, esse gestor de caso, ele vai dividir, a partir da perspectiva da entrevista com o indivíduo, vai dividir aquilo com a equipe faz uma reunião junto com esse indivíduo, eles vão estabelecer as metas, né? E os códigos, as categorias da CIF vão ser avaliadas a partir dos ciclos da reabilitação. Então, ele tem nos ciclos mais agudos, subagudos, na reabilitação ambulatorial, na condição crônica e na atividade desportiva. E a parte mais interessante disso é que no começo, onde eles estão no ciclo, na evolução dos ciclos, ele traz um quadrinho bem interessante, está num dos artigos que eu te mandei, que a gente tem as atividades de função e estruturas do corpo tendo a maior quantidade de códigos, e à medida que o paciente vai cronificando, isso vai caindo, e a gente tem as atividades de participação aparecendo desde o início da fase aguda da reabilitação, do início do processo de recuperação funcional, desde o início, e aí eles vão se ampliando à medida que o paciente vai saindo para o ambulatório e vai indo para as atividades do estado crônico e para atividades domiciliares, né? Perfeito. Isso é um ciclo que o Rausch estabeleceu em 2008 para essa implantação. E a gente tem, mais recentemente, a experiência da CD, que foi publicada agora em 2019, que usou esses mesmos princípios. Então, é muito interessante a gente não tentar inventar a roda, sabe? E toda vez que as pessoas vão implementar a CIF em algum lugar,
começa tudo do zero, começa tudo do começo, né? E é importante a gente pegar essas experiências, pegar o que já está funcionando, para a gente conseguir evoluir. Inclusive, o livro mais recente do Eduardo Santana é sobre experiências de implementação, né? Então, assim, foi um passo bonito e um avanço interessante compilar essas experiências nesse livro. Eu recomendo que eu tenho esse livro. Está no Brasil, senão eu mostraria para vocês. Mas eu tenho esse livro, eu gosto dele, porque são relatos de experiências de implementação. E essa coisa de não inventar roda é muito importante. André, a gente tem 10 minutos. Sabe o que eu queria fazer nesses 10 minutos? Falar sobre o ensino da CIF. Então, como quem está aqui, que são professores universitários, que são preceptores em estágio, que estão atuando com os estudantes que agora estão se formando, que estão em processo de formação, como que eles devem abordar a CIF? Basta os alunos saberem que existe? O que vocês diriam, que vocês recomendariam que é mínimo, que quem sai da graduação tem que saber sobre a CIF? A gente tem um limite, principalmente na fisioterapia. As diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, são de 2002, e a tradução da CIF é de 2003. Então, você não tem nada de DCN falando sobre CIF, né? Fica a cargo das matrizes curriculares incluir o conteúdo, e dependendo de onde esse conteúdo é incluído, fica, às vezes, muito a cargo, hoje em dia, né, o cenário atual, do professor que tem contato, que tem familiaridade e começa a falar sobre o assunto, né? E aí eles começam a falar isso, mas muito, muito frequentemente, a gente até estava conversando com o Jader Neto, lá de Sergipe, num webinar ontem do Grupo CIF, e ele estava colocando que o estágio começou a cobrar né, as funções da CIF, ou a categorização, a codificação, e eles tiveram que voltar lá atrás para dar na graduação, né? Então, a gente começou o serviço contrário. Ele estava falando até de retroalimentação do conteúdo da CIF, porque como começou a cair em prova de concurso, começou a cair em prova de residência, os próprios alunos estavam cobrando dos professores que esses conteúdos fossem abordados. Então, é uma reflexão interessante, né? Porque a gente esperou a necessidade fazer com que a água batesse no nariz e o pessoal tivesse que realmente se coçar em termos de ensino da graduação. Porque como que você espera os concursos começarem a pedir, cobrarem esse tipo de informação? Como que você espera o preceptor de estágio cobrar isso do estudante, do estagiário, e esse estagiário não ter recebido essa formação durante os seus período de formação na graduação, né? Em nenhuma das disciplinas. Vocês recomendam uma disciplina deveria tratar isso? A CIF deveria ser dividida em todas as disciplinas? Qual seria o melhor modelo? A gente está falando de um modelo amplo, né? Então, a transversalidade é a regra da recomendação, né? O professor Mauro Félix, até do Rio Grande do Sul, ele tem feito essa implementação nas matrizes curriculares, e é lógico que nas disciplinas de avaliação, esses conceitos são mais discutidos, né? A prática da CIF, o processo de execução da classificação, da codificação, né, da definição dos qualificadores, eu acho que isso fica mais difundido nas disciplinas de base, de avaliação, de propedêutica. Perfeito. No entanto, esse conteúdo, esse olhar biopsicossocial da CIF, ele tem que ser transversal durante todo o processo. Não só nas disciplinas básicas, nas disciplinas filosóficas, mas em todas as disciplinas aplicadas também, né? Isso. Porque quando você começa a levar esse conteúdo do indivíduo protagonizando o processo de reabilitação, o próprio processo de atenção à saúde, a gente está dando esse poder, né, para quem tá precisando da reabilitação, esse poder do autocuidado. Essa responsabilidade, esse protagonismo passa a ser para o indivíduo, a gente tem que dar isso, né? E não segurar. O que a Fernanda está falando aqui, a Fernanda Guimarães. Muito importante o aluno se familiarizar com a CIF desde o início, de forma transversal, né? E sem dúvida nenhuma, a ideia é, se houver só uma disciplina que trate a CIF, pronto, ela fica sendo uma coisa pontual, assim como tantas outras disciplinas que são tratadas isoladamente. Exatamente. Então, significa que o corpo docente tem que estar familiarizado e tem que ter conhecimento aprofundado sobre a CIF, para que
todo o corpo docente vá trabalhando essa trajetória e construindo esse conhecimento ao longo aí dos 4 anos de formação dos estudantes, seja de Exatamente. físio, seja de terapia ocupacional, de fono e outras profissões, não é verdade? Exatamente, exatamente. Esse conteúdo ele tem que permear todo o processo de formação para que a gente não tenha que ficar voltando atrás para sair desse modelo biomédico que ainda insiste em bater na nossa porta, né? A Pois gente é. ainda insiste em ser profissionais de saúde, donos da verdade e vinculados, focados apenas na doença. O indivíduo é todo, né? Ele é o ambiente que o cerca, eles são os fatores pessoais, é todo o processo Então, na envolvido. verdade, alguma forma de capacitação desse corpo docente precisa acontecer, porque a gente tem professores em diferentes áreas de conhecimento, anos de formado, experiências profissionais diversas, então é necessário, pelo menos nesse quesito, uma certa uniformidade da compreensão Sim, da CIF para poder ser passada de forma um pouco mais uniforme para os estudantes, né? exatamente, exatamente. Eu acho que Ótimo. esse é o ponto principal, né? Até a gente está começando de cima para baixo, né? Das provas da ENAD, prova de concurso, estágio, para forçar. Mas eu entendo que isso precisa de uma formação completa dos professores, né? A problematização é um processo muito interessante que já aconteceu para outras categorias que ainda não aconteceu para físio, mas ela ativa muito esse olhar da questão do protagonismo, da não compartimentalização dos Do conteúdos, conhecimento, com que certeza. direciona muito para o modelo biomédico, né? Quando a gente problematiza, a gente deixa multifatorial o processo, a gente garante isso. Joia, joia, gostei da proposição e da ideia de implementação, porque uma vez que no ensino isso comece a ser mais disseminado, essas pessoas já vão vir para o ambiente profissional desde o início, mais sensíveis, mais suscetíveis a, de fato, implementar o uso dos qualificadores, né? Ou seja, da CIF na Exatamente. sua totalidade, né? Exatamente. A gente já começa com o processo mais maduro, né? Eu Sem acho que as dúvida. perspectivas são muito boas, sabe, Camila, nesse sentido, assim. A gente tem tido muitos alinhamentos, a gente tem conseguido falar um pouco mais sobre a CIF, tem conseguido trazer isso um pouco mais para a comunidade acadêmica e para quem já está atuando, a gente tentar alinhar esses conteúdos um pouco mais. Eu acho que vai Joia. fazer com que a gente caminhe para frente nesse sentido da implementação. André, a gente tem 1 minuto, te dou a palavra para fazer um encerramento, para deixar uma mensagem final para o pessoal. Queria agradecer a você, ao Grupo CIF Brasil, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da CIF, que é uma paixão, assim, da neurofuncional e a CIF, né? São paixões, para mim, muito importantes. Mas deixar o convite para o pessoal que do dia 2 a 4 de outubro, em Ribeirão Preto, a gente vai ter o 6º Simpósio Internacional de Ensino da CIF, do ICF Education. Então, a gente é uma boa oportunidade para a gente discutir e aprender um pouco mais sobre a CIF também. Perfeito. Quando vocês tiverem coisas da CIF, quiserem me marcar na postagem para eu repostar, eu terei o maior prazer de repostar, porque as pessoas estão sempre me perguntando sobre a CIF, e eu fico com receio de ficar repetindo o que vocês já estão fazendo. Vocês vão saber explicar melhor do que eu. Eu sempre falo isso, gente, eu falo aqui aquilo que eu sei bem, o que eu sei mais ou menos, vamos chamar quem sabe, né? Não, Então eu tranquilo. agradeço a tua participação, abrilhantou aí o nosso feriado e acho que deixou Obrigada, Camila. uma perspectiva positiva para o pessoal em termos de desafios da implementação. Obrigada Sim. pela audiência, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, obrigada pelo feriado, vocês considerarem que esse momento era importante para vocês. Uma Obrigada, fotinho aí, gente. Andréia. Aí. Valeu, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Andréia. Obrigada, Camila. Tchau, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Encerrar. Aqui.